Boa tarde, pessoal. Meu nome é Salles André. Hoje é 17 de outubro de 2024. Em poucos dias atrás, quase 2 semanas, tivemos as eleições municipais. E antes nós tivemos várias entrevistas com vários candidatos. E um deles foi o Evail Augusto, candidato a prefeito de Natividade da Serra. E na entrevista, uma das propostas deles era a informação do que acontecia, do que está acontecendo no nosso município e nos nossos bairros, né? E hoje ele está aqui presente, colocando em prática aquilo o que ele falou. Então a sua proposta está sendo já concretizada e esteve disposto a estar aqui fazendo essa entrevista e nos deixando a par do que está acontecendo no nosso município. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui, podendo ajudar o município e nossos bairros de alguma forma. E segundo, também quero agradecer agora o nosso atual prefeito Evail Augusto e aos novos vereadores que entraram também e os que continuaram, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, dar sabedoria para tocar o nosso município, que ele venha a crescer a cada dia mais. Agora o Evail, prefeito de Natividade da Serra, está com a palavra. Pessoal, boa tarde. Então, agradecer aqui primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, por nossa reeleição, né, por tudo aquilo que a gente pregou na campanha, aquilo que a gente falou, né, que das possibilidades do município, de tudo aquilo que é possível fazer. A população entendeu o recado, né? Entendeu que era melhor que a gente continuasse, e eu agradeço imensamente as 2.797 pessoas que votaram em nós. Agradeço mesmo de coração a cada um de vocês, agradeço também todas as pessoas que engajaram na nossa campanha, né? Aquelas pessoas que trabalharam muito para que a gente chegasse até aqui, mas preciso dizer também que a eleição ela acabou, né, no domingo às 17 horas e que a partir daquele momento eu sou prefeito de todos os munícipes de Natividade da Serra. Então todos aqueles, né, que de alguma forma ou de outra precisam ou vierem a precisar do serviço da prefeitura, nós estamos à disposição de todos, né? E aquelas pessoas que me ajudaram muito, eu agradeço imensamente. Digo que é preciso paz para que a gente possa trabalhar, né? É preciso que aqueles que não foram eleitos, né, que continuem em suas caminhadas, continuem trabalhando, que era aproximadamente 80 candidatos, né? Mas apenas 9 vereadores puderam ser eleitos. A composição da Câmara é apenas 9. Nós elegemos 7 vereadores, né? 2 outros foram eleitos pela outra coligação e também são vereadores. Obviamente todos eles os 9 são vereadores, né? A gente vai trabalhar no sentido de atender todos os bairros de forma igualitária, né? Todos aqueles que todos os bairros onde são necessárias as obras, onde são necessárias aí algumas intervenções, a gente vai estar trabalhando e dentro das nossas possibilidades, obviamente, atendendo todas as pessoas que precisarem, como eu disse, do serviço do município, né? Nós, dos vereadores eleitos, né, aqui no bairro do Pozo Alto, né, onde eu estou hoje, né? O vereador mais votado foi daqui, que é o Luizinho Chico, né? Foi eleito também aqui o vereador Jean Max, que já era vereador, foi reeleito, né? Então temos 2 vereadores aqui no bairro. Foram eleitos 3 vereadores na região de Vargem Grande e Palmeiras, né? Que é o Jonathan Santana, é o Jorge Cunha e o Antenor Teixeira. E os outros, então, foram eleitos na cidade, que é o Xuxinha, né? O Hernani, o Alain e... tá faltando um que eu não me lembro o nome aqui agora. O Alain, o Xuxinha... O Alain, o Xuxinha e o Antenor. E o Alain, Xuxinha e Hernani, né? Que foram os 3 da cidade, então, que foram eleitos, né? Então, no total aí de 9 vereadores, né? A Câmara, então, de Natividade sempre foi composta por 9 vereadores. Quer dizer, sempre não. Aliás, teve um período da nossa história que foram 11 vereadores. Depois caiu para 9, né? Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que eu sempre falava durante o mandato também, que não é possível que o vereador trabalhe por um bairro só.
porque nós temos, tem até uma pequena dúvida lá se são 75 ou 73 bairros, mas imagine bem, então temos mais de 70 bairros, né? E apenas 9 vereadores, então não é possível que o vereador trabalhe apenas por seu bairro. Então os vereadores, eles precisam também estar atentos às demandas aí dos outros bairros, né? Para poder então estar trabalhando em conjunto, juntamente com o executivo, para que a gente possa então estar saneando aí os problemas que surgirem e planejando, continuar planejando como já vínhamos fazendo, mas continuar planejando incessantemente o futuro, né? Porque sem planejamento também a gente não chega a lugar nenhum. Uma das coisas que me trouxe aqui hoje, né, foi aquilo que eu falei da campanha, justamente, que o Salles, eu até parabenizo pelo trabalho que ele fez durante a campanha, um trabalho informativo que eu achei que é muito interessante para poder tirar as dúvidas da população, né? Eu me coloquei à disposição da gente estar participando de reuniões, estar participando de lives, entrevistas como essa, para que a gente possa estar informando a população. Eu fui muito questionado essa semana a respeito de uma rua, aliás, 2 ruas aqui do Pozo Alto, né, que está sendo feito calçamento, né, pavimentação com broquete sextavado. E houve aí questionamentos que a obra tenha sido embargada e tal. Isso é normal de acontecer em obras públicas, né? A firma que assume a obra, ela tem uma equipe dela e tem um engenheiro dela. E nós temos o nosso engenheiro, né, a nossa equipe, que faz a fiscalização dessa obra. Então, se há algum desentendimento entre as duas partes, é preciso que tenha uma reunião, né, para que as pessoas, para que as duas equipes cheguem num consenso do que é melhor fazer, o que se precisa ter alguma modificação, alguma retificação. E foi isso que aconteceu com as 2 ruas aqui do Pozo Alto. A Rua da Lucinda, como a gente fala, né, e a Rua do Ilinha ali. Então, essas 2 ruas, elas deram uma paradinha, mas teve uma reunião hoje lá na prefeitura, né, eu não pude participar porque eu já estava de saída, mas teve uma reunião hoje na prefeitura das 2 equipes e ficou decidido que a obra será retomada ou até sexta-feira ou no máximo na semana que vem. Então as pessoas podem ficar tranquilas, né? Vocês veem que o grande parte do material já está no local, os broquetes já estão no local, então vai ser retomada a obra, você pode ficar tranquilo, né? Nós temos também mais uma rua sendo feita em Pozo Alto, calçamento, quer dizer, em Bairro Alto, né? 2 no Pozo Alto. Está sendo feito calçamento, uma rua no Bairro Alto e outra na Vargem Grande. E também uma no Pozo Altinho. Até do Pozo Altinho eu vou estar passando daqui a pouco lá, né? Porque teve alguns moradores que me questionaram também a respeito daquela rua. Eu vou estar passando lá para me ver quais são as reivindicações da população daquela rua, para que a gente possa estar conversando com a nossa equipe técnica e ver o que é possível ser feito, né? Falamos aí então sobre a pavimentação. Nós temos um problema seríssimo, né? Aqui na região do Pozo Alto, que a gente sempre fala também que é a questão da estrada aqui, né? Aqui chove mais do que o normal. A região de Pozo Alto, o Bairro Alto nem tanto, mas Pozo Alto e Vargem Grande, o índice pluviométrico é bem maior que os outros bairros, né? E isso causa manutenção, nos obriga, né, a estar fazendo manutenção constante das estradas. Então, tem uma previsão grande de chuva também para esse final de semana. Parece que vai chover bastante na região esse final de semana. Mas hoje mesmo o pessoal fez manutenção, eu não sei se foi hoje ou ontem, aliás, me desculpe, mas foi feita manutenção do Bairro Alto até aqui o Pozo Alto, e creio que amanhã eles devem estar fazendo do Pozo Alto para o Alto da Serra, né? Também tem uma equipe fazendo roçada na beira das estradas aqui entre Bairro Alto e Pozo Alto. Tem uma outra equipe fazendo, já roçamos todas as beiras da estrada que liga aqui o Morro do Vilaça até a cidade, está tudo roçado a beira da estrada, mas tem uma equipe trabalhando lá nesse momento que está fazendo então as limpezas de bueiros e saídas d'água. Então nós continuamos, né, trabalhando bastante nas estradas. Eu até comentava, eu vim hoje com o Luiz Henrique para cá, eu até comentava que um dos problemas que a gente enfrenta hoje é a questão de mão de obra, né? A gente precisa ter mais mão de obra. O concurso que a gente fez lá em 2022, ele já esgotou todas as pessoas que havia lá para ser chamada de braçal, né? Então a gente vai estar preparando um concurso para o próximo ano. Se Deus quiser, no próximo ano a gente já faz mais um concurso para poder então estar contratando mais mão de obra para que a gente possa dar continuidade nesse serviço de limpeza, roçado de estradas, né? Também dos centros urbanos, né? Porque Pozo Alto, por exemplo, já é um centro urbano, já é considerado arte expansão urbana.
Então, no geral, é isso, né? Na questão de... A gente continua trabalhando de firme na questão de saúde, né? Educação. Tem a questão da escola aqui, está em andamento, como eu já falava na eleição também. Está em andamento aí. É um projeto de uma grande escola aqui no Pouso Alto, né? Apenas a questão do local, ainda não está batido o martelo a questão do local, mas pode ter certeza que, juntamente aí com a equipe da FDE, né, do governador Tarcísio, a gente vai estar acertando exatamente o local. Estão fazendo os estudos deles lá para ver qual o local exato que pode ser feito. E sendo da prefeitura, ótimo. Se não for da prefeitura, a gente vai comprar. Nós temos condições financeiras para comprar o terreno e vamos construir essa escola, se Deus permitir. Ok, é muito bom ouvir essas palavras e ter o apoio da prefeitura, né? Então, como o Evail falou mesmo, ele é o prefeito do município de Natividade da Serra e de todos nós, né? Então, nós também não podemos ficar de braço cruzado, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Não somente cobrando, né, mas também agindo, né, porque tem muitas coisas que tá ao nosso alcance e às vezes queremos que o próximo faça, né? Então, se todos nós nos unir, ficaríamos muito mais fortes e poderemos construir muitas coisas juntos, né? E só de ter um prefeito ao nosso lado, isso já nos dá uma força muito grande. Teve alguns comentários, alguns pedidos que foi feito nos comentários. Então, para vocês aí, eu vou dar prioridade, porque para alguns acha que isso aqui é balela, né? Não vai levar a lugar nenhum. Mas eu creio em Deus que tem sim, e os planos dele são maiores para o nosso município, para os nossos bairros, para a vida de cada um que está nos assistindo e para a nossa família. E o primeiro que fez a pergunta foi o seu Ricardo. Ele perguntou sobre a ponte do seu Acácio, né, que está ali próxima. Já parece que tinha saído um projeto para fazer e não fizeram. Eu fui lá porque eu corro de manhã também, eu passei por lá, daí eu tirei umas fotos até. Realmente, as madeiras já tá bem, faz tempo ali, né? Não foi colocada uma madeira tratada. Se porventura continuar aquilo ali por um tempo, passando um caminhão, corre um risco grande de quebrar, né? Tem alguma ideia de quando vai ser arrumado isso ou feita a ponte? Olha, eu até solicitei já uma agenda na Casa Civil, né? Na Casa Civil, que também é chamada de, Casa Militar, também é chamada de Defesa Civil lá do Estado, né? Porque nós temos um projeto já aprovado lá, só estamos aguardando que eles nos liberem recursos agora para a gente poder construir essa ponte, né? Eu tenho uma preocupação muito grande de deixar que a obra seja paralisada por causa disso, porque depois que uma obra é paralisada, é quase impossível que se consiga retomá-la dentro de um mandato, para ser sincero. Então a gente vai conversando com as empresas, né, fazendo os ajustes que são necessários para que nenhuma obra seja paralisada, como foi o caso dessa ponte, né? Mas eu tenho confiança que essa ponte a gente consegue fazer assim no nosso mandato. Eu creio que, eu não sei se eles podem liberar recursos esse ano ainda por causa da questão eleitoral, né? Que a eleição acabou aí apenas, nem 2 semanas não faz ainda, né? Mas pelo menos a tramitação, documentação, da nossa parte está tudo ok. Então eu creio que no máximo começo do ano aí, eles devem estar disponibilizando então recursos para que a gente possa iniciar a construção daquela ponte. Eu vou pedir para que a nossa equipe faça uma avaliação da ponte lá, né? Se há necessidade de algum reparo, talvez, para que não haja perigo para as pessoas que lá transitam. Mas eu creio que já faz quase 4 anos que essa ponte foi feita, se eu não me engano, foi no primeiro ano do meu mandato que tivemos problema. Então, eu não sei quanto tempo dura uma ponte de madeira sem tratar. Mas vou pedir para a nossa equipe fazer uma avaliação e ver se há necessidade que essa ponte seja refeita, a parte de madeira, ou se precisa fazer algum ajuste, né? Para que suporte até que a gente construa aí a ponte de concreto, que tenho fé e que acredito que vai sair sim dentro dos próximos meses. Ok, e nessa mesma ponte, né, passando a ponte, tá meio que se dizendo que quase que um vilarejo, né, uma vila, tem bastante moradores ali para dentro. E eles pediram também a manutenção daquela estrada, né, porque acho que faz um tempo que a máquina não passa. Pediu, por exemplo, umas 3 vezes
uma vez a cada 3 meses, né, no caso, e o pessoal dá uma atenção para eles lá também. Depois da ponte, né, passando para lá. Olha, a questão da regularidade, assim, do tempo, né, eu não posso falar de quanto tempo a gente pode fazer isso, né, pela questão que nós temos 1.200 quilômetros de estrada, né, e são praticamente todas elas nas mesmas condições, né, quase todas elas têm transporte escolar, então a gente precisa estar dando atenção de forma igualitária para todos, né? Mas se ela não está em boas condições, eu vou conversar com o Deivão, né? Eu me lembro que nós fizemos um bom trabalho lá, não lembro quanto tempo faz isso, que aquele local praticamente não tinha cascalho, a gente cascalhou tudo que pôde ali, né? Sim. Então nós fizemos um bom trabalho naquela estrada algum tempo atrás, mas eu sei que, como eu disse também, que as estradas rurais, elas realmente precisam de manutenção constante. Então não tem como a gente se furtar isso, né? Mas vou estar conversando com o Dave porque a gente possa, então, estar dando uma olhada lá o que é possível fazer. Ok. Falando de asfalto também, tem o asfalto velho, né? Vindo de Caraguá para cá até o Bar da Maria ali. Eu não sei se a máquina não passa naquele lado, mas tá bem crítico lá também. Pediram para dar uma atenção àquela parte também. A máquina vai até lá a Tamoios ou não? Vai. E a gente dá, né, atenção até a Tamoio, sim. Eu estive no Pouso Frio no sábado, né? Sábado. Acho que foi sábado mesmo, teve uma festa lá na casa do Maurício, o pessoal do Seu Anésio lá. E daí eu passei por aqui, né? Até notei que do Pouso Frio para cá, né? Da entrada do Pouso Frio para cá, a estrada estava até regular. Mas fiquei sabendo mesmo que essa parte lá do asfalto velho não tá nada bom, né? E na verdade ali o que precisa ser feito mesmo, antes que a gente tenha trabalhado muito para ver se consegue um asfalto realmente, né? Mas eu até conversava com o nosso pessoal da nossa equipe que antes disso também não precisa fazer, eu acho que um cascalhamento mesmo bem feito naquele trecho, porque por causa da mata, né? A questão das chuvas demais também, é muito difícil a manutenção, então a gente teria que abauloar melhor, porque lá é praticamente reta a estrada, né? Então para muita água e onde para a água vai fazendo buraco, né? Então a gente vai fazer o possível para ver se a gente consegue fazer um abaulamento, né? Que a estrada fique caída para os dois lados para que não pare mais água, pelo menos naquele trecho que é pior lá, né? O total da estrada também é grande, é necessário também, mas não é fácil fazer na totalidade da estrada. Então se a gente conseguir fazer naquele trecho vai ajudar bastante. Aproveitando que a gente está falando em estrada, né, de asfalto, e sobre o asfalto de fazer tudo, né, tem alguma ideia se vai sair? Ou... Sim, isso eu pretendo muito agora também, eu vou ver se eu consigo, o mais rápido possível, estar em contato novamente com o pessoal do governo, né? Porque na verdade nós temos a promessa, né, do governador Tarcísio, do vice-governador, né, do Felício Ramute, que a gente terminando a parte de complementação do projeto, que eles fazem esse asfalto pra gente. Então vamos correr atrás para ver se a gente consegue o mais rápido possível também, né? Se Deus quiser. Se não fosse a mudança da lei de licitação, esse asfalto já estaria pronto com certeza. Então eu creio que com o compromisso que eles têm, se a gente, né, correr quanto tempo para a gente fazer uma complementação do projeto que foi exigido pela nova lei de licitação, a gente vai conseguir esse asfalto também. Ok. Continuando nas estradas, o senhor indo daqui para lá, para o Pouso Altinho, daí para o Pouso Altinho não, para o Pouso Frio, no Seu Anésio, daí tem a igreja ali, o senhor continuou para o lado direito, né? Sim. Para o lado esquerdo é o Rio Negro. Rio Negro. O senhor já entrou ali? Não. Já sim. Então, a estrada lá tá muito ruim. Eu falo isso porque teve uma pergunta que uma mulher mandou para estar questionando também, né? E eu também vou lá toda quarta-feira que tem um ponto de pregação lá. E realmente tá bem ruim. E parece que faz muito tempo que não passa a máquina, né? Que não tem uma manutenção. E tem bastante moradores daquela área ali, rapaz. Olha, eu me lembro que antes da eleição, nós fizemos um trabalho lá. Eu não tive pessoalmente no local, até vou estar questionando o David sobre isso também, porque eu pedi para o David, para o encarregado e para o pessoal, né, da manutenção, que desse uma atenção para aquele local. Eles me falaram que tinham feito, né? Então, talvez se não foi feito da maneira como é necessária, né? Ou talvez não foi feito na totalidade da estrada e tal, mas segundo eles fizeram alguma coisa lá. Tá bom, mas a gente pode tá vendo, né? Vendo com o David também a forma de fazer. Continuando nas estradas também, a outra estrada ali na Vila Maria.
onde tem o Giovanni, o mercadinho dele. Sei. Tem a parte de baixo lá dos moradores. Tem uma subidinha ali que o pessoal está reclamando bastante. Eu acho que até eles mesmo fizeram lá um calçamento, mas por causa da chuva, das coisas, tem ficado ruim, né? E se a prefeitura tem como dar uma arrumada naquilo lá também e uma iluminação, né? Naquele pedaço. Certo. Não sei se o senhor conhece ali. Conheço sim. Eu já estive lá no local também, né? Já faz bastante tempo, não sei se um ano atrás, mais ou menos. Ali precisa ser feito, né, um projeto, aliás, tem que fazer um projeto de engenharia. Primeiro, eu não tenho esse projeto ainda, né? Mas tem que ser feito um projeto realmente, tem que fazer uma tubulação lá naquela parte baixa, né? Tem um córregozinho lá que passa, né? Na parte baixa, logo que termina a rua, né? E tem que calçar, não tem outro jeito, mas precisa ser feito um calçamento com bloquete intertravado, porque é bem inclinado. O sextavado não tenho certeza que não funciona bem, né? E eu vou estar correndo atrás com a equipe de engenharia para a gente ver se a gente consegue fazer sim esse trabalho lá. Porque eu diria que nós fizemos 14 trechos de calçamento e fizemos também no total aí, né, de 27, estamos terminando 27 ruas, né? Então é bastante calçamento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer lá também. Ok. Outro pedido de rua é Rua Joana Mafra, aqui do Pozo Alto mesmo, subindo a rua do cemitério, a última, lá na parte de cima. O morador falou que lá quando chove a água fica muito empoçada e não tem escoamento da água. Para quando forem arrumar, né, dar uma atenção maior a isso, né, porque choveu, a água fica toda empoçada. E lá como é morro, fica ruim para as outras casas de baixo também, para dar uma atenção melhor para ela. Essa parte é extremamente importante, que é a parte de drenagem que a gente chama, né? Realmente essas coisas era muito importante que tivesse sido planejado antes até da construção das casas, né? Mas a gente entende também que tanto a cidade de Natividade da Serra, né, como também os bairros, né, como aqui o Pozo Alto, né, Bairro Alto, o Pozo Altinho, foi preciso fazer tudo às pressas por causa da chegada aí da represa na época, né? Então algumas coisas acabaram deixando a desejar, mas é algo que também não é impossível de ser resolvido, né? Então precisa de um trabalho de engenharia também para que a gente possa estar estudando o que fazer exatamente nessa rua. Ok. Como é bastante pedido, depois também eu vou levantar um relatório e deixar mais facilitado também e tá passando para o prefeito tá vendo com mais calma. Outra moradora também do Pozo Altinho, ela falou referente a uma escola que tem lá, uma escolinha que está parada, né, e perguntou o que pode ser feito lá, né, se pode estar usando para fazer um parquinho para as crianças ou o médico uma vez por mês, de alguma forma tá habilitando ela novamente para alguma afinidade, né? Sim, na verdade essa escolinha ela já tem sido usada, viu? Em alguns casos as pessoas solicitam para fazer aniversário. Hoje mesmo eu recebi uma solicitação para que um pessoal lá do bairro faça lá uma festa para as crianças, né? Nós já tivemos lá alguns cursos do Senar, né? Aliás, hoje está tendo um curso nosso do Senar de charcutaria, né? No Bairro Alto. Até passei lá de vir aqui, né? Tem uma equipe nossa lá trabalhando lá, o pessoal do Senar, e dando esse curso lá para uma parceria do Senar com a prefeitura, né? No bairro, então, nesse momento do Bairro Alto. Mas aí nesse local nós já estamos disponibilizando para cursos, estamos disponibilizando para aqueles que queiram fazer aniversário, outras festas, e já instalamos um parquinho lá. Eu só preciso ver, porque segundo me passaram, vou ver se eu consigo ver isso na volta agora até, tinham montado, na montagem do parquinho, acabou montando uma escada do lado errado. Então isso aí estava atrapalhando, daí eu pedi pro David para que levasse o Robertinho lá, o pessoal, né? E fizesse a modificação, mas não sei se ainda foi feito ou não. Então já tem o parquinho e já é disponibilizado para a população. Ok. Do Pozo Altinho também, o pessoal reclama que não tem o sinal de nenhuma operadora de internet, né?
não tem nem a fibra ótica também não chega lá, e eles sofrem bastante também com a água lá. O que poderia estar sendo feito, né, para resolver esse sentido? A água é sem dúvida o maior problema que o Poço Altinho enfrenta, né? Obviamente tem outros problemas, mas o da água, eu tentei já no início que a gente fizesse um poço artesiano lá. Só que o DAE, né, eu estava aguardando um estudo DAE para me dizer exatamente onde poder perfurar esse poço, né? Porque o poço artesiano ele não pode ser perfurado em qualquer local. É preciso que se ache lá o local exato que tenha água, né? Existe um estudo hidrológico que chama, que o DAE faz, que daí descobre o local exato que deve ser feito, né? Muitas vezes ainda não é exatamente aquilo que a gente espera, porque um bom poço artesiano, né, ele, no mínimo ele deve dar aí uns 10 mil litros acima de água por hora. E aqui no Poço Alto, por exemplo, foi furado um poço profundo, não deu tão bom quanto esperado, mas deu 5 mil litros de água por hora, o que já é bastante. Mas, obviamente, se o normal, que é o ideal, né, seria por volta de 10 mil litros. Então, a gente precisa aguardar e fazer esse estudo para que a gente possa estar fazendo um poço lá. Quanto à questão de internet, né, nós não temos a mesma sinal da Vivo, nem de outros operadores de telefonia móvel, e também não temos, que até onde eu conheço, né, mesmo dessas particulares, não temos também fibra ótica ou algum outro meio de comunicação aí que seja rapidez da internet hoje, né? Nós temos intenção de colocar lá a Intranat, que é o nosso sistema de internet, né? Agora isso eu preciso aguardar um pouco, eu não tenho ainda o estudo também dizendo exatamente, tem um pré-projeto lá, mas não tem exatamente os custos disso, né? E a justificativa exatamente para a gente poder colocar, mas a gente vai trabalhar bastante nesse sentido para conseguir atender essa demanda também. Agora, eu até vi lá, na hora que a gente está conversando aqui, está passando algumas perguntas lá, né? E eu vi lá a respeito do médico, né? O problema do médico atender é que a gente precisa que o local seja elencado como posto de saúde volante. Ele não pode ser utilizado para outras coisas. Ele só pode ser utilizado como posto de saúde volante, né? Então, é algo que a gente precisa realmente também discutir lá no Poço Altinho. Se quiser que o médico esteja lá uma vez por mês, isso é até possível, mas o local da escolinha não pode ser utilizado para outras atividades aí, não poderia estar sendo utilizado para outras atividades, né? Seria apenas para isso, né? Mas a gente pode estar conversando, vamos marcar uma reunião no bairro lá, para a gente estar conversando com a população diretamente. Outra, falando de mais um eleitor, né? Ele pegou e falou que lá no alto da serra também, né? No finzinho do asfalto velho, lá não tem um ponto de ônibus. E o pessoal meio que fica na chuva e não tem, né, o local apropriado. E tem muitas famílias ali que pegam ônibus naquele lugar, né? E não só ali, né? Falando de ponto de ônibus, já tem os outros pontos de ônibus também. E a falta de iluminação, porque ali na entrada do Pouso Frio também tem um ponto de ônibus ali, porém quando chove acaba molhando todo mundo e é totalmente escuro, não tem iluminação. Se tem como estar resolvendo isso também? A questão de pontos de ônibus, até o Luizinho me cobrou isso durante a campanha, né, que a gente acabou realmente construindo alguns pontos de ônibus, conseguimos, né, implantar, e temos outros pré-montados que já estão lá na garagem esperando apenas para ser montados nos locais, né? Eu falava no começo e vou reiterar que a gente tem um problema sério com mão de obra, né? Nós temos pouca mão de obra para todo serviço que é necessário que seja feito, né? E nós estamos, por exemplo, vocês devem ter visto, muitos de vocês devem ter visto que nós terminamos ali de instalar o letreiro na entrada do bairro, que era algo que a gente queria muito também, para estar valorizando a entrada do bairro. A gente acabou fazendo aquele calçamento, né? Ainda tem outras urbanizações que precisam ser feitas no local. A gente queria muito implantar aquele letreiro que fazia um tempo já que já estava lá guardado para que fosse feito, né? Para que fosse colocado no local. A gente tinha colocado na Vargem Grande, né? Tinha colocado na cidade, já tinha.
e agora colocamos aqui em Pouso Alto. E já temos também alguns outros de outros bairros prontos já. Então a gente vai estar implantando nos próximos dias, né? Nos próximos dias ou meses, não posso falar porque até, como eu ia dizendo, hoje, por exemplo, eu vi o nosso pessoal aqui, né? Uma parte do pessoal está trabalhando na roçada de estrada, né? E outra parte do pessoal está ali arrumando o telhado da base da polícia. Também é algo que é extremamente necessário. Então, e já tem outro pessoal que está trabalhando na máquina, então fica tudo meio dividido, né? Não são muitos servidores como a gente gostaria que fosse, e o trabalho é bastante, né? E não são muitas pessoas que a gente tem para servidores para a gente estar atendendo todas as demandas. Mas o ponto de ônibus nós já temos, basta apenas trazer e colocar ele no local, né? Tem que ser mão de obra também da prefeitura mesmo, porque são pessoas que já estão acostumadas, né, com esse tipo de serviço, então vão precisar que eles mesmos estejam fazendo, mas eu acredito que também não vai demorar para poder estar atendendo essa demanda dos pontos de ônibus. Agora, a questão da iluminação dos pontos de ônibus é preciso estudar com calma, porque se for colocar iluminação solar, a chance disso ser de ter algum vandalismo ou de que seja roubado até é grande, né? E são coisas caríssimas, né? Solar. Agora, se tiver energia, a gente não tem, obviamente, eu creio que não temos energia por perto desses pontos de ônibus. Se tivesse, seria legal. Se tivesse... Porque quando tem essas linhas que tem na beira da estrada, não é simplesmente que tem os postes que já é garantido que possa se fazer iluminação pública através dela. É preciso que tenha também uma rede secundária que chama. Se essa rede secundária não estiver implantada, você não consegue colocar iluminação de iluminação pública. Precisa então ser feito ou solar, né? Ou então que a prefeitura coloque lá um padrão, algo assim, mas daí é algo que é difícil, porque teria que colocar um padrão em cada ponto de ônibus. Mas vou estar estudando se há possibilidade da gente também fazer iluminação de alguma maneira. Porque na iluminação tem umas, né, a solar mesmo, que é mais simples e não é tão caro, né? Eu, digamos assim, que uma boa aí por uns 200, 300 reais. Então, corre seriamente, né, o risco de ser furtado, mesmo não sendo tão caro, mas a gente pelo menos tentar, né? E a população tá vendo também e fiscalizando, né? Porque viu que alguém está danificando um órgão público, que é um bem nosso, né? Tem que denunciar, para não acontecer. Do Alto da Serra também, eles questionaram a coleta do lixo. O caminhão não vai até lá? O Alto da Serra? Olha, isso eu não sei dizer. Talvez, mas lá já é município de Caraguatatuba, talvez não é feito por lá. Não, o único que eu sei é que tem um lixão, né, bem na porta da nossa entrada lá, que é a prefeitura de Caraguá que vem tirar e buscar, né? E para mim seria, no meu olhar, né, não ter aquilo também, né? Porque se pertence a Caraguá, eu não sei, mas é a entrada do Pouso Alto, né? Você sai da Tamoio, você está entrando ali, você está no começo ali do Pouso Alto. E eu sei que eles vão até ali. Agora, como ela mesmo falou, que não tem nem uma vez na semana, né? Daí teria a possibilidade, se pertencer a Caraguá, não teria como? Ou... Isso eu preciso estudar. Preciso estudar porque eu não sei dizer, porque eu sei que da Tamoios para cá, aproximadamente 2,6 km parece, pertence a Caraguatatuba, né? Então, em tese, a gente não pode fazer essa coleta, porque estaria em outro município, né? Então, é uma situação meio complexa, realmente. Eu preciso estudar para ver até onde vai o município e talvez fazer um convênio com Caraguá, algo assim, porque simplesmente chegar e entrar pegando é meio complicado. Eu vi uma mensagem ali do Duda, né? Ele pegou e falou que o caminhão vai lá sim, porém não é toda semana, é algumas vezes. Então eles querem que seja semanal também, como é aqui nos outros bairros, né? E falando de lixo já também, se aqui também vai ter como aumentar, né, mais um dia para estar resolvendo esse problema do lixo também. Nós temos uma promessa aí da Secretaria de Meio Ambiente, né, para estar disponibilizando mais um caminhão de lixo para a gente, né? Porque com o que nós temos até o momento, a gente não consegue ampliar muito, para ser sincero. É difícil a gente ampliar porque, como eu falei, o município é extenso demais, né? E a gente precisa atender todo mundo de forma igualitária.
E eu vou estar até cobrando isso também da secretaria já, porque já faz um tempo que a gente tem essa promessa do caminhão de lixo novo, para que a gente possa estar melhorando o atendimento. Mas nesse momento eu não consigo estar aumentando ainda. Mas eu não sei que é necessário que a gente aumente, né? Que a gente expanda, faça uma expansão desse serviço. Mas também não consigo falar ainda em prazos, em quanto tempo isso vai demorar, não. Mas do Alto da Serra, o caminhão consegue ir uma vez por semana lá? Então vamos estudar também, porque eu não sei como está sendo feito. Até, como eu falei, não sei até se está sendo feito da forma regular isso, né? Mas se está sendo feito Algumas vezes, né? algumas vezes, tem que ver, porque assim, eu não, por aqui que eu me lembro, o caminhão que faz a coleta aqui do lixo, ele não vai para Natividade, ele já sai pela Tamoios e leva lá para Tremembé, né? Porque não tem lógica ele voltar aqui e passar por Natividade e de novo levar para Tremembé, né? Então, geralmente, algumas vezes até acontece, porque se for muito pouco lixo e tal, que já aconteceu, de ter vezes que foi pouco, né? Daí até vai para Natividade, mas no geral, daí tem que dar a volta ali pela Tamoios, né? Então já vai estar passando nesse local, né? Se der a volta pela Tamoios, vai estar passando nesse local. Eu não sei se tem outras casas que não seja na beira da estrada, aquela região eu não posso dizer que eu conheço exatamente todas as entradas, né? Eu já fui até um hotel que tem, né? Esse hotel pousada, né? Pousada. Eu já fui até na pousada, não sei se lá é o final ou se ainda tem mais casas. Não, é o final. É o final, né? Então, tem mais alguns habitantes ali, né, que tem umas entradas, umas ruas. E até sai no Rio Negro, né? Por uma ponte você tem um acesso que sai lá no Rio Negro. É uma ponte que só passa pessoas, não é isso? Isso. Ah, já conheço. Então, e lá o pessoal questiona muito por quê? Porque fica entre Paraibuna, Caraguá e Natividade da Serra. Sim, são 3 municípios. São 3, né? Mas só que o de Caraguá fica muito distante, o de Paraibuna também. Natividade, eles são eleitor daqui também, né? De Natividade. São moradores, bem dizer, de Natividade, né? Então eles precisam de uma atenção lá também, né? Não sei como que funciona esse limite, né? De município, mas se puder dar uma atenção a eles, né? Nessa parte aí, vai ser muito bom. Certo. O pessoal que está mandando perguntas, a gente não vai conseguir estar vendo tudo hoje, né? Mas eu vou fazer um levantamento e depois vou mandar mais declaradamente para o prefeito e ele vai ver, vai analisar. E assim que tiver uma resposta, eu vou deixar todos a par também do que está acontecendo, do tempo para ser efetuado. Outra pessoa também que perguntou é sobre o uniforme das crianças. Se só vai poder ser doado o ano que vem ou esse ano ainda vai poder ser liberado? Olha, isso é somente no ano que vem. Por quê? Porque a lei eleitoral ela é muito clara, né? Ela veda toda e qualquer distribuição de material, distribuição gratuita, no qual entra o uniforme, em ano de eleição. Então, infelizmente, esse ano nós não podemos estar disponibilizando o uniforme. Vai ser apenas no ano que vem. E vai ser um marco, aliás. Vai ser a primeira vez que haverá distribuição de uniforme gratuito para todas as crianças da rede municipal, né? Mas, por conta das vedações eleitorais, somente no ano que vem mesmo. Isso é muito bom. A gente já falou bastante de água, de estrada, né? E vamos falar uma proposta de alguns vereadores que teve, né? Que eu acho que é muito interessante para o nosso município, é a sinalização das estradas. Não só das estradas, como o nosso bairro, né? Sim. Hoje em dia, o Mercado Livre, ou qualquer entrega que tenha na nossa região, o pessoal fica todo perdido, né? E nem nós, moradores, sabemos, né, o nome das ruas. Não tem um mapa, não tem uma sinalização, não sei como que funciona, né? Mas eu creio que não seja tão difícil de resolver. Não só nos bairros, mas nas estradas, né? Indo para Natividade, Vargem Grande, sim, esses cantos todos. Tem uma ideia de estar resolvendo isso? Também? Isso iremos fazer, isso pode ter certeza que vamos fazer. Isso é muito importante, extremamente importante, né? Você citou até as questões de Mercado Livre, né? De entregas e tal, mas tem a questão também turística, sim, que pode trazer muitos recursos para o município, né?
Então isso nós vamos fazer. Eu até conversava com o pessoal que está ouvindo essa semana de Caraguá, indo para Aparecida, né, em peregrinação. E daí teve uma mulher que eu estava conversando sobre esse quadro da sinalização. Eu falei, então, no nosso caso, vem uma pessoa que conhece o caminho na frente e vai amarrando umas fitinhas. E nós sabemos que, eu não me lembro se ela falou, acho que é azul a fitinha. Nós sabemos que onde estão as fitinhas azuis é que nós devemos acompanhar. Então, todas as encruzilhadas eles deixam uma fitinha azul, para que as pessoas não se percam, né? Mas isso, então, é muito importante, não só a gente sinalizar, como também a gente colocar isso no aplicativo, né? Para que as pessoas tenham acesso aí através da internet também, né? Eu não lembro se eu citei da outra vez que eu estive aqui, de um programa chamado Rotas Rurais do Governo do Estado de São Paulo, que já temos no município. As pessoas que têm propriedade rural podem estar procurando lá a Casa de Agricultura, né? Que nós temos programas Rotas Rurais. Como funciona? A pessoa vai na frente da casa dela, da propriedade rural dela, né? Só vale propriedades rurais. Tira uma foto lá da porteira ou da onde ela quiser da propriedade e preenche um formulário desse aplicativo do Rotas Rurais. Mesmo que não tenha internet no local, ela pode fazer todo esse trabalho lá na frente da propriedade e quando ela chegar no local que tem internet, isso vai criar um CEP para aquela propriedade. Então isso vai ajudar demais. Por quê? Porque quando a pessoa precisar de uma entrega, alguma coisa, ela vai mandar esse CEP para a pessoa lá, né, para a empresa que vai fazer a entrega, ou para a polícia, ou para o SAMU. Então é algo que vai ajudar muito, mas muito mesmo. Então eu peço para que vocês estudem esse assunto, né? Procure a Casa de Agricultura, que vai ajudar muito todas as propriedades rurais. Mas pode ter certeza que a questão da sinalização será feita. Aliás, eu já tenho um início disso, já temos um trabalho sendo iniciado nesse sentido. Já foi iniciado há algum tempo, aliás, né? Que através do convênio de trânsito com o governo do estado e o governo federal que a gente está fazendo, a gente vai conseguir estar sinalizando todas as estradas nossas. Ok. Fora a sinalização, futuramente tem como montar um mapa também do município e dos bairros? Ou será que é mais difícil? Eu acredito que de forma virtual isso é possível fazer assim. Acredito não, isso é possível fazer, né? De forma virtual. Isso é algo que precisa, aliás, ser inserido no nosso plano diretor, que também eu preciso iniciar a reformulação dele no próximo ano, se Deus quiser. Porque daí nós vamos estar elevando o Pozo Alto à condição de distrito, vamos estar elevando também a Vargem Grande à condição de distrito, para que a gente possa ter uma linha, né, traçada aí entre Tamoios e Oswaldo Cruz, passando por 3 distritos. Isso vai ajudar muito também a nossa administração no que diz respeito a intervenções do governo do estado, do governo federal. A gente vai mostrar que nós temos 3 áreas de expansão urbana, né, nesse trecho entre Tamoios e Oswaldo Cruz. E essa questão do mapa é muito importante realmente, para que também as pessoas, né, possam de forma virtual estar acompanhando aí todas as nossas estradas, né? A questão turística é muito importante. Okay. Falando do turismo, né, sobre a nossa cachoeira, nossa estrada e a ponte lá também, né, que tem que fazer, tem uma previsão de quando poderá ser feito? Olha, a estrada você pode ter certeza que a gente vai dar uma melhorada boa nela antes ainda eu diria que eu não sei, garanto se a gente vai conseguir fazer isso esse mês, mas antes do período mais forte aí que tem do calor, você pode ter certeza que a gente vai deixar aquilo em condições boas de trafegabilidade. E daí a ponte vai ser preciso também um estudo mais bem, né, elaborado, porque não sei se vai ser possível fazer de concreto. Eu acho que o ideal é de concreto, né, como é feito na Vargem Grande, por exemplo, uma ponte pêncil, ou se talvez a gente faça de madeira, mas nós vamos estudar isso juntos aí também com a população, junto com vocês, né, para que a gente possa estar fazendo o melhor aqui para o bairro e para a atividade turística que a gente tem no horizonte. Uhum. Caso seja um projeto mais demorado, né, tem como fazer, digamos assim, um quebra-galho, né, porque melhorar um pouco só para a gente poder ter o acesso à cachoeira, porque o senhor mesmo passou lá, o senhor viu que está bem precário e está correndo até o risco de estourar com alguém lá, né, porque se passa 2 pessoas ou mais, aquela madeira faz um tempinho que está lá já, né. Pelo menos, por exemplo, vai demorar para sair essa ponte que vai ser com um cabo de aço, né, mais alta, mas nós podemos fazer uma provisória, né, no caso, só para a gente poder ter o acesso lá, né. Isso seria possível? É possível sim, vamos conversar com o pessoal aí da parte nossa de estrutura aí, né, para a gente poder ver o que fazer, mas é possível sim, com certeza. Sim, na parte de turismo, né, a gente falando também de ter eventos
Para o ano que vem, nós já conseguimos colocar na agenda de Natividade um evento evangélico, tanto para o bairro como para o município. E como a gente poderia dar entrada nisso, como poderia ser feito, né? Olha, isso nós precisamos conversar juntamente com o Pedro, né, com a Pedrina lá, que são as pessoas que trabalham conosco na cultura, no esporte. Mas com certeza é possível a gente iniciar, né, mesmo porque isso já tentamos no passado também, né? Então é algo que com certeza é de grande importância, né? Então a gente precisa sentar junto, né, com as pessoas que são interessadas nesse assunto, para a gente estar fazendo um planejamento de como fazer, onde fazer, né? Eu não sei exatamente dizer questão de dias, horários, que isso é interessante, se é durante o dia, se é durante a noite, se é final de semana, se é um dia só, são mais dias, né? Mas precisamos planejar, mas com certeza é possível sim, isso é possível. Ok. E falando em turismo também, o Hotel Alto da Serra, o senhor chegou a conhecer lá? Não. O senhor chegou a entrar lá, tudo? Esse é a pousada ou não? Pousada, Não entrei dentro, eu só estive na entrada desse local uma vez. Então, nós temos ela ali, né? Porque, posso dizer porque tá próximo nosso aqui também, né? Tem ela, tem mais uma pousada de chalé indo pro Pouso Frio, do vez tá indo pro Anésio do lado direito, pro lado esquerdo, também tem uma ali. Tem a pousada do Bairro Alto também, que antes tinha muito evento. E tem mais umas casas aqui de aluguel, que é veraneiro, né? Mas teria algum apoio assim para a rede hoteleira, né? Alguma participação deles, por exemplo, eles fazer algum evento e a prefeitura tá ajudando para poder chamar, por exemplo, vai ter uma corrida aqui no Pouso Alto, né? Fazer uma parceria com essa rede hoteleira e oferecer desconto a eles por fazer uma inscrição junto, alguma forma, né, deles pegar e vir ser motivado novamente, né? Porque eu lembro antes, quando a pousada lá no Bairro Alto funcionava, o Bairro Alto era muito mais movimentado, né? E sempre tinha um evento. É claro que vai ter que falar com os proprietários, né, ver se eles estão dispostos a isso, né? Mas no Bairro Alto mesmo o que tinha era o motocross lá. Quando tinha, movimentava muito, né? E teria como estar indo atrás dessa rede hoteleira e ver se eles tiverem interesse de estar participando, como que a prefeitura poderia estar ajudando, sabe? Para poder alavancar, né? Tipo, para poder chamar o turismo, porque hoje em dia a maioria está parado porque não tem muito o que fazer, né, na nossa região. E falando em turismo também, nós temos muitas trilhas para fazer. A cachoeira, eu pretendo até mais para frente pegar e ter uma procura de outras cachoeiras, porque nós somos muito ricos aqui em cachoeira e tem algumas que nós nem conhecemos. Falando na Ponte do Acácio, ali também, se você subir um pouco mais, tem umas cachoeiras ali muito bonitas também, rapaz. E o difícil é o acesso. Difícil o acesso por quê? Porque passa por dentro de algumas propriedades, né? E não sei, a prefeitura de alguma forma algum decreto, não sei como funciona, da população ter o acesso às cachoeiras, né? Olha, isso é algo que a gente tem que pensar a seguinte coisa, né? Se o proprietário não estiver de acordo, é difícil, porque a prefeitura teria então que desapropriar o local, mas isso custa dinheiro e não custa barato, né? E é difícil a prefeitura ter dinheiro disponível nesse sentido. Mas o ideal desses casos é que a gente motive os proprietários desses locais, né, para que eles liberem acesso e que eles explorem o local, talvez criando ali algum comércio, alguma coisa que eles possam também estar ganhando com aquilo, na verdade é essa, ganhando, tendo algum aí dividendo daquilo. Então, porque a prefeitura, se for todas as cachoeiras que tiver, for desapropriar acesso, eu acho que é bem complexo, é algo muito difícil, sabe? Mas quando tem uma cachoeira igual essa que você me levou lá até aquele dia, né? Que o acesso as pessoas já deixam liberado, e daí fica mais fácil, né? Porque quando as pessoas permitem o acesso fica mais fácil. Mas é preciso que a gente, então, esteja aí entrando em acordo com esses proprietários, né?
e se eles tiverem, puderem liberar, daí a gente vê o que é possível fazer para estar ajudando em algum aspecto. Ok. Tenho várias perguntas para o prefeito, só que eu não vou fazer agora, porque senão a gente vai ficar aqui o resto do dia, à noite. Então, na primeira entrevista, antes do senhor foi reeleito, né? A gente falou sobre o campo de futebol, sobre a quadra, sobre a praça. Então, vou colocar esses assuntos todos, vou montar um relatório, vou passar para ele, e ele, com o tempo, vai pegar e ver, e responder, e eu vou estar repassando para vocês. A sua pergunta não é em vão, coloque aí, mande mesmo, que a gente vai estar questionando também e tentando resolver. Tem um lado também que eu vejo que, por exemplo, a prefeitura não tem uma condição de estar fazendo alguma coisa, mas se nós nos unir, nós conseguimos fazer. E só de ter o apoio da prefeitura, ela nos ajudando, nos liberando, já é um passo muito grande. Então, nós podemos juntar um pessoal, independente do bairro que seja. Se você tem uma ideia de fazer um parquinho, procure o local de fazer o parquinho, o jeito que for. A gente corre atrás de patrocínio, de mão de obra. O parquinho é um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra coisa, um evento também. E se nós nos unir e tendo o apoio da prefeitura, nós conseguiríamos fazer bastante coisa. As ruas também são assim. Por exemplo, às vezes fica difícil a máquina dar conta de tudo, mas jogou um cascalho na rua, deixa lá, vamos lá, pelo menos a gente pega e vai indo, vai espalhando, vai com o tempo, pelo menos cobrindo o mais crítico. Então, nós podemos sim agir, fazer alguma coisa. Então, agradeço a todos vocês aí que participaram e continue, eu também vou continuar. Eu vou tentar alinhar com o prefeito, pelo menos, eu não sei, a gente vai ver o que for melhor para ele também, porque eu sei que não é fácil, né, tirar um tempo e estar se expressando, mas eu acho que esse meio de comunicação é mais fácil para todos nós, e mais fácil, né? Imagina ter que falar com todo mundo pessoalmente, ia ser muito mais difícil. Então, eu pretendo dar continuidade e vou alinhar com ele também o tempo, daqui a quanto tempo a gente voltar a fazer esse bate-papo novamente. E é isso, eu oro a Deus por nosso município, por nosso bairro, por nossas autoridades, por todos vocês, que Deus venha nos abençoar a cada dia mais. E nós unidos vamos conseguir cada vez mais fazer um município melhor para todos nós. Vai. Muito bem, eu agradeço muito o Salles aqui no momento pela oportunidade, né? Como eu disse, estive aqui antes da eleição e falei que a gente poderia, né, estar também sempre à disposição depois, como estamos aqui hoje. E uma coisa que é muito importante que seja falado e que muitas vezes a gente não repara, uma coisa simples, mas que a gente não repara. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas a prefeitura está parada. Mas não é, a gente já não é que está parada, né? Que muitas vezes a gente já tem a saúde para cuidar, né? Que não é pouca coisa. Nós temos a saúde para cuidar, que também não é pouca coisa. Nós temos as estradas para cuidar. Eu falo primeiramente desses três porque eu creio que nem saúde nem educação não funciona bem se as estradas também não estiverem funcionando bem, né? Então, primeiramente esses três. Daí, após isso, vem esporte, vem cultura, né? E diversas outras coisas, agricultura, muitas outras coisas que são necessárias serem feitas. Então, a gente vai trabalhando e em alguns momentos, vou citar até o exemplo dos cursos, né? Ontem eu postei foto de um curso e fomos questionados que não tinha curso para cada balsa, né? Daí eu até mostrei que a gente fez vários cursos já, né? Tanto aqui em Pouso Alto já fizemos curso, fizemos no Bairro Alto, no Pouso Frio, né? Em muitos bairros mesmo. E mostrei que a gente está fazendo, por exemplo, hoje mesmo acabei de falar que a gente está tendo um curso lá no Bairro Alto, né? Então, esses cursos a gente faz o possível para estar direcionando eles para todos os bairros, né? Todos os bairros que tenham estrutura para estar recebendo e o mais próximo possível das pessoas. E pode ter certeza que eu vou estar fazendo isso nesses próximos 4 anos, não só com os cursos, mas com todos os serviços da prefeitura, né? Em alguns momentos pode parecer também que um bairro está sendo mais beneficiado em detrimento de outros, mas eu peço quando isso acontecer que vocês olhem atentamente, porque eu cito até o exemplo da Vargem Grande. As pessoas me falam assim, nossa, você fez muita coisa da Vargem Grande. Realmente nós fizemos muitas coisas da Vargem Grande, né?
escola, posto de saúde, ruas, muitas coisas. Mas eu preciso lembrar que a Vargem Grande ela estava muito defasada em relação aos outros bairros. Por exemplo, eu não consegui fazer algo que no princípio parecia muito simples e acabei não conseguindo fazer, que é um banheiro público na Vargem Grande. Olha só que interessante. Nós conseguimos fazer escola, conseguimos fazer posto de saúde, conseguimos fazer um monte de calçamento de rua, e o que era menor, que era o sanitário no banheiro público, acabou ficando. Olha só, para ver como é que é. Mas então, a gente instalou nesse mandato parquinhos, né, aí no bairro do Pozo Frio, instalamos parquinho agora no bairro do Pozo Altinho, né, instalamos 2 parquinhos novos em escolas recentemente também, instalamos um parquinho lá na Vargem Grande, na área externa também, próximo ao rio lá. Então tem muito serviço sendo feito. Eu só peço que, quando vocês acharem que a prefeitura não está muito presente, vocês olhem lá nas nossas páginas, tanto da prefeitura quanto a minha, do Facebook, que vocês vão ver que nós estamos trabalhando. Em algum local nós estamos trabalhando. É que às vezes, naquele momento, foi preciso direcionar mais recursos para outra determinada área. Mas enfim, eu pretendo estar bem mais ainda presente do que já fui no primeiro mandato. Para você ter uma ideia, já vim 2 vezes no Pozo Alto depois da eleição, já fui 2 vezes no Bairro Alto depois da eleição e já fui 3 vezes na Vargem Grande depois da eleição. E as eleições aconteceram apenas 1 semana e meia atrás. Então, pode ter certeza que eu vou estar o tempo todo procurando estar o mais presente possível, e dizer que no fato de eu não, às vezes vocês não me conseguirem encontrar, não estar presente nos locais que eu estou presente, a Prefeitura Municipal está à disposição de vocês através de todas as secretarias, né? E mais uma vez agradecer ao Salles pela oportunidade e dizer que, como eu sempre digo, né, que o Estado é laico, mas que eu sou um cristão. Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe todos nós.